Muito bem. Você que está em casa, seja bem-vindo, né? Estamos mais uma vez adorando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Solta o endereço para nós aí então. Quem está lá, Sani? Atos 9, 31. Apenas um versículo. Aleluia. Eu não sei você, querido, mas eu faço minhas palavras do salmista. Não há lugar melhor do que estar na casa de Deus. Amém? Maravilha, né? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, apenas um versículo. Atos 9, 31. Diz assim na minha versão: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham o quê? Paz. E eram o quê? Edificadas. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor e na consolação do Senhor. Querido, quando a gente fala igreja, nós estamos falando de quem? Igreja não é essa edificação, isso é um templo, não é verdade? Então, quando falamos de igreja, estamos falando de pessoas, estamos falando de gente, estamos falando daqueles que realmente, têm um compromisso com o Senhor, que receberam o Senhor e Salvador Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a Jesus como seu Senhor. Amém? Então a igreja somos eu e você. Então diga assim: está falando comigo. Fala para o seu irmão do lado: está falando com você. E aí você responde: com você também. Muito bem, então Lucas, ao escrever esse versículo, Lucas está passando para Teófilo, um relato do que estava acontecendo até então na igreja, daquela época, até então quando ele escreve. E aí ele diz para eles então: olha, esse é o relato da igreja. Mais à frente, no capítulo 16, no verso 5, Lucas vai dizer assim, que olha, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia mais e mais. Querido, nós estamos comemorando nesse mês, mais precisamente agora no dia 12 que passou, 9 anos, em que nós iniciamos a Igreja Batista Nova Aliança. E é verdade que nós temos tido crescimento, sem dúvida alguma. Mas é verdade também, querido, que nós não podemos nos acomodar. Até porque o nosso lema qual é? Parar, avançar, desistir. Agora bem bonito: parar nunca, avançar sempre, desistir jamais. Aleluia. Então Lucas mostra o crescimento da igreja em todas as dimensões. E esse é o nosso assunto dessa noite. Pode colocar aí, Sani. Fala para mim. As dimensões do crescimento da igreja. E segundo o versículo que nós lemos, Lucas nos apresenta, a palavra de Deus nos apresenta pelo menos 4 dimensões em que a igreja precisa crescer. A igreja precisa crescer para dentro, a igreja precisa crescer para baixo, a igreja precisa crescer para cima e a igreja precisa crescer para fora. Você pode repetir comigo? Crescer para dentro, crescer para baixo, crescer para cima e crescer para fora. Então, querido, essas são as 4 dimensões que a igreja do Senhor Jesus precisa crescer
e em particular, né, a igreja Nova Aliança, da qual nós pertencemos. Mas você que é um servo de Deus, né, que está nos visitando, também tem que ter isso na sua mente. Até porque, eu volto a repetir, a igreja somos nós. Então nós temos que crescer nessas dimensões. Então vamos lá, a primeira dela, a igreja precisa crescer para dentro. O que eu quero dizer, crescer para dentro? A palavra está dizendo que, e assim pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Querido, esse é um ponto fundamental no crescimento da igreja. Quando eu digo crescer para dentro, significa a igreja crescer na comunhão, a igreja crescer no relacionamento, a igreja crescer no amor fraternal. E segundo o que Lucas relata para nós, na igreja de Atos, naquela igreja não havia brigas, não havia contendas, não havia divisão, não havia grupinhos. Se você voltar no capítulo 2 aí, a partir do verso 42, ele começa a relatar, dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazenda, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. E verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, aquela igreja era unida, era coesa, eles tinham tudo em comum. Isso é um crescimento para dentro, ou seja, onde ninguém se julga maior do que ninguém, ninguém se julga mais importante do que ninguém, onde todos se julgam iguais, até porque diante de Deus somos todos iguais. Então, queridos, se a igreja não tem essa dimensão de crescimento para dentro, ela não cresce em mais nenhuma outra dimensão. Porque o próprio Jesus disse isso, que uma casa dividida não subsiste. Quando Jesus está próximo da sua partida, já despedindo, digamos assim, dos seus discípulos, no capítulo 17 de João, olha o que ele fala, João 17, a partir do verso 20, ele está dizendo assim: olha, e não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você está vendo a sua fotografia aí? Amém, gente? Não rogo somente por esse, mas por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Diga, está falando comigo. Amém, gente? Então ele está dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que o mundo creia, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado, e eles como tens amado a mim. Querido, olha só que coisa interessante. Jesus está dizendo que uma das formas em que o mundo há de crer que Jesus foi enviado, que Ele é o Salvador, é quando eles vêem uma unidade na igreja. Ele diz: para que o mundo creia, que eles vivam como um, assim como nós somos um. E de que forma isso vai acontecer, querido? Jesus também deu todas as coordenadas. Isso vai acontecer quando eu estou disposto a amar o meu irmão, amar como ele é, do jeito que ele é, não do jeito que você quer que ele seja, perdoando. Interessante que às vezes nós queremos que Deus nos perdoa e nós não perdoamos os outros. A gente acha que Deus tem a obrigação de nos perdoar, e nós não temos a obrigação de perdoar, irmão. Paulo diz assim: assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também uns aos outros.
suportando uns aos outros, querido, é para suportar mesmo, a ideia é essa aqui mesmo, ó, segurar. Pastor, mas meu irmão, suporta ele, rapaz, ué, ou você acha que você é tão bom assim? Ninguém suporta você também não? Suportando uns aos outros. Querido, esse crescimento para dentro, quando eu digo essa comunhão, essa união, isso é algo tão importante, tão agradável aos olhos de Deus, que o salmista, quando vai escrever o Salmo 133, diz assim: ó quão bom e quão suave é, ou seja, que coisa maravilhosa aos olhos de Deus, quando os irmãos vivem em união. E aí ele vai dizendo lá, como óleo precioso sobre a barba de Arão, etc, etc. E ele termina dizendo, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida para sempre, onde tem união. Querido, se o mundo não vê uma igreja unida, ele não vai interessar, querido, pelo evangelho que nós pregamos. Porque ele vai dizer, ué, como é que prega uma coisa e vive outra? Se o mundo não vê uma igreja unida, ele não vai interessar pelo Cristo que eu e você professamos como Senhor e Salvador da nossa vida. A igreja não pode ser, querido, como certas comunidades que vivem em conflito. Igreja não é como reunião de condomínio, igreja não é como torcida de futebol, igreja não é como partido político, não. A igreja é um corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, e temos que viver unidos em Cristo e unidos uns com os outros. Eu falo isso sempre aqui, a maior credencial de uma igreja é a sua vida harmônica. É isso que cativa as pessoas. Porque, querido, eles já vivem num ambiente lá fora difícil. Eles vivem num ambiente lá fora, onde, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Eles já vivem lá fora, vivendo a famosa lei do Gerson. Gostam de levar vantagem em tudo. Se eles vêm para a igreja, observam a igreja, analisa, pesquisa antes de tomar uma decisão, e não vê uma união, uma comunhão, não vê uma vida harmônica, o que ele vem fazer aqui? Nós cantamos assim, Pai, faz-nos um. Querido, Ele já nos fez um. Efésios 2,14 diz que Ele já, de ambos os povos, Ele fez um povo dEle, zeloso para boas obras. Nós não podemos chegar aqui, dar as mãos e começar a cantar, como é precioso, irmão. Isso é mentira. Não. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 11, na sua primeira carta, ele diz assim, olha, foi-me relatado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vocês. Mas o mais interessante é que o verbo contender, nesse caso aqui, no grego, a ideia dele é fratura. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu tenho ouvido que há fratura entre vocês. Por quê? Porque a igreja é um corpo, sim ou não? Amém, irmão? Então, querido, quando há uma fratura no corpo, o que acontece? Quando você tem uma fratura, seja ela qual for, no dedinho, mindinho, seja qualquer parte, todo o seu corpo vai sentir. E tem que ser curado. Então, quando na igreja alguma coisa acontece entre um e outro irmão, querido, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu tenho ouvido que há fratura entre vocês, há contenda entre vocês. E por vezes, querido, nós mesmos é que causamos essas fraturas, através das nossas atitudes, através da nossa postura, da nossa incompreensão. Muitas vezes nós é que fazemos isso. E ele está dizendo assim, não pode haver essas coisas entre vocês. Então a igreja, quando eu digo que na primeira dimensão da igreja crescer para dentro, é crescer isso, querido, no amor, na comunhão, no zelo, na ajuda mútua.
Eu não posso cantar como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Se eu chego depois que o culto começa, para não ter que cumprimentá-lo, e saio antes do amém, para também não ter que falar com ele. E eu sempre costumo brincar aqui e dizer, eu quero ver como é que vai resolver essa questão lá no céu. Se é que você vai estar lá, né? Porque chegar lá, na hora que Jesus fala, você está aqui, não, senhor, aqui não, mais longe um pouquinho do... Não dá, querido. Então, a primeira dimensão do crescimento, crescer para dentro. A segunda dimensão, a igreja precisa crescer para baixo. O texto diz assim, e era edificada. Querido, o verbo edificando aqui no grego, é essa ideia mesmo, de construção, é a ideia de começar do alicerce, começar de uma base, de levantar a partir de uma base. Ou seja, a igreja tem que ser edificada, ela tem que ter um alicerce, tem que ter uma base, querido. Você já observou uma coisa? Que quando a pessoa passa por uma construção muito bonita, um templo muito bonito, um edifício bonito, uma casa muito bonita, ninguém elogia as suas sapatas. Já viu alguém chegar, nossa, que sapata linda. Até porque ela fica escondida. Mas são elas que sustentam toda a beleza daquela edificação, sim ou não? Querido, então a igreja também, ela precisa ser edificada, para que toda a beleza, toda a pujança, tudo aquilo que ela apresentar, tem que ser sobre uma base sólida. Hoje vemos muitas igrejas que vivem na base do oba-oba, da euforia, das festas, de programa, não tem raiz, não tem base. E aí fica como goma de mascar, você põe na boca, mascou, acabou o sabor, joga fora. Ou seja, vai lá, desfruta o que tem, acabou, vai para outra e fica assim, querido. Então a igreja precisa crescer para baixo, ter raízes. Agora presta atenção, onde que a igreja vai firmar as suas raízes? Onde está o alicerce? Onde está a base da igreja? Está na palavra de Deus. Talvez você que está me ouvindo, talvez através da televisão, através do nosso canal, de repente você está pensando, eu preciso procurar uma igreja. Querido, eu não estou dizendo para você vir para a Igreja Batista Nova Aliança, mas eu estou dizendo que você precisa de uma igreja bíblica, uma igreja que tenha a palavra de Deus como alicerce fundamental. Sobre ela está essa palavra. Aleluia. Então a igreja precisa crescer para baixo, ou seja, raízes. Querida, a gente vê tantas coisas, tanto absurdo, cada teologia, cada doutrina que se cria, que você diz, não é possível. Então a segunda dimensão, que a igreja precisa crescer, continuar crescendo, é para baixo. A terceira dimensão, a igreja precisa crescer para cima. Diz o texto que ela também crescia no temor do Senhor. Tem algumas aí que crescem no temor do pastor. Querido, temor não significa ter medo. Não é que a igreja tenha que viver apavorada diante de Deus. Não, claro que não. Mas temer o Senhor significa reverência. Significa conduta espiritual correta. Significa, querido, seriedade diante de Deus. Reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Vivemos um tempo também, querido, de muita leviandade, onde se brinca, onde se zomba, onde se faz piada com as coisas santas e com o nome de Deus. Nós vimos o ano passado o que aconteceu nesta época mesmo, carnavalesca. Estamos vendo as consequências hoje. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba.
Então a igreja precisa, querido, andar no temor do Senhor. A igreja precisa ter compromisso, a igreja precisa ter um comportamento espiritual. A igreja precisa ter relacionamento sério com Deus. Querido, você está entendendo que quando eu estou falando em igreja, eu estou falando para mim e para você, amém? Todas essas coisas se referem a mim e a você. Depois tudo isso vai refletir na vida da comunidade do Senhor, dos salvos. Querido, quando nós convivemos intimamente com alguém, muitas vezes nós até tomamos o jeito daquela outra pessoa, né? Assim, até a maneira de falar, a voz, o jeito. O pastor Stefano até comentou um pouco isso aqui quinta-feira. Querido, começa a conviver com um baiano para você ver, daqui a pouco você está bichinho, maninha, foi não. Começa a conviver com o mineiro. É o aiso, trembão danado. Em casa nós acerta, né? Feijãozinho, aquele feijãozinho gostoso, amanhã estou fora. Mas ué, vai conviver que você começa. Querido, então isso acontece muito. Aqui para nós, particularmente, você já conviveu com um gago? Já teve um colega na escola gago? Você também começou a gaguejar? É um negócio impressionante. Querido, aonde eu quero chegar? Se você tem intimidade com Deus, se você tem afinidade com o seu Pai Celestial, você vai imitá-lo. Mas infelizmente tem muitos filhos de Deus que não tem nada, absolutamente nada do jeito do Papai do Céu. Mas é assim que ele gostaria de que fosse. Paulo diz assim: sede imitadores de quem? De Deus. Se você quer imitar alguém, imita Deus. Você já viu gente que gosta de imitar os artistas? O artista começou a botar o boné para trás, ele põe o boné para trás. Começou a usar as calças furadas, todo mundo está usando calça furada. Se começar a vestir o paletó, vai ter gente vestindo também. Quinta-feira, antes de começar o culto, fui ali no Faé comprar um negócio, encontrei uma mocinha, adolescente, tipo as meninas adolescentes na calçada assim. Eu falei, mas esse troço é de outro planeta, não pode ser da Terra. Que negócio estranho, rapaz, pintado um negócio aqui assim, puxado, trouxe um trem colorido, parecia uma árvore de Natal. Sede, pois, imitadores de Deus. Aliás, tem outro versículo que ele fala assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Deus. Eita glória! Então, se você quer imitar alguém, imita o Papai do Céu, imita Jesus. Amém, querido? Colossenses 3:1 diz assim: se já ressuscitar com Cristo, buscai as coisas de cima. Amém? E quarta e última dimensão que a igreja precisa crescer é para fora. Diz o texto que ela se multiplicava. Ela se multiplicava. Repetindo, Atos 16:5 diz que as igrejas eram confirmadas na fé e ela crescia em número. O mais interessante, querido, é que a igreja não tinha um departamento de evangelismo, ela não tinha uma junta de missões, ela não tinha os recursos que nós temos hoje, em todos os aspectos da mídia, do transporte, etc. E no entanto, a igreja crescia e se multiplicava. Por quê? Porque cada um tinha o compromisso de pregar a palavra, de anunciar a palavra, de anunciar o evangelho. Não é como hoje, em que se contrata um grupo de pessoas e diz: você vai pregar e a gente fica aqui bancando e orando por vocês. Não. A igreja como um todo compartilhava o evangelho, querido. É isso que Deus espera de mim e de você. Paulo diz assim: pregue a tempo e fora de tempo. Nós temos que clamar, querido, nós temos que falar, nós temos que proclamar. O ID de Jesus é para mim, é para você, é para todos nós.
e de pregar o evangelho a toda criatura. Não é para um grupo de pessoas, não é o pastor, não, a gente paga o pastor, ele tem que ir. Não, senhor, meu filho. O pastor, ele está para cuidar da ovelha, para que a ovelha seja saudável, para que a ovelha seja curada, para que ela possa gerar ovelha. Quem é que gera ovelha? É pastor ou ovelha? Ovelha. Claro que eu como ovelha, esqueci que o negócio está aqui. Claro que eu como ovelha do Senhor Jesus também participo disso. Mas tem gente que é assim, não, pastor, que se quiser que faça, eu não. Para isso eu pago. Então a igreja precisa crescer, querido, nessa dimensão, ou seja, crescer para fora. Mas para que a igreja possa crescer para fora, primeiro ela tem que crescer para dentro. Ou seja, na comunhão, no relacionamento. Para que ela cresça para fora, ela tem que crescer para baixo. Ou seja, ela tem que ter raiz, ela tem que ter firmeza doutrinária. Para que ela cresça para fora, ela precisa crescer para cima, ou seja, no relacionamento, na intimidade com Deus, na autoridade espiritual, na comunhão com Deus. Para que ela possa crescer para fora, ela precisa também crescer, cada um de nós precisamos crescer. A igreja não é prédio, a Bíblia diz que eu e você somos o santuário de Deus. A igreja somos nós. E se eu e você não crescermos nessas 4 dimensões, querido, a igreja não crescerá em nenhuma direção. Porque eu e você que levamos a igreja a crescer nessas direções, nessas dimensões. Então eu quero desafiar você, querido. Você que é membro dessa igreja, você que é um crente em Senhor Jesus Cristo, para que você possa crescer nessas 4 dimensões. Primeiro, cresça para dentro. Se há algum irmão, se há alguém de quem você tem alguma dificuldade no relacionamento, alguma mágoa, algum ressentimento, querido, desfaça isso imediatamente. Assim como Cristo os perdoou, perdoai vós também uns aos outros. Segundo, cresça para baixo. Busque uma profundidade na sua vida espiritual. Seja um praticante da palavra. Jesus, quando termina o Sermão do Monte, depois que ele prega ou ensina, ele ministra aquele sermão maravilhoso chamado Sermão do Monte, o maior sermão pregado até hoje. E aí ele fala lá de todos, ele fala de oração, ele fala de jejum, ele fala de relacionamento em irmãos, são 3 capítulos que Jesus fala a respeito de todas as coisas concernentes à nossa vida. E aí, quando ele está concluindo o sermão, lá no final do capítulo 7, a partir do verso 24, ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, tudo que eu falei aqui nesse sermão, e as pratica, porque não adianta ouvir, querido. Ouvir só não entra no ouvido, isso aí não adianta. Todo aquele que ouve e pratica, ou seja, que coloca em prática, diz assim, esse eu comparo ele como uma pessoa prudente, que quando foi construir a sua casa, construiu sobre uma rocha. Por quê? Porque vieram tempestade, vieram as correntezas, sopraram o vento, mas ela não caiu. O que Jesus está dizendo com isso? Se a sua vida espiritual tiver alicerçada, firmada na palavra dele, estiver firmada dele, que é a rocha, pode vir tempestade que você não vai cair. Mas diz, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, ou seja, entrou no ouvido e saiu no outro, ele disse assim, para mim é como um homem insensato, que quando foi construir a casa, construiu na areia, ou seja, sem base, sem alicerce. E aí quando veio a chuva, quando vieram os ventos, ele disse assim, a queda foi grande. Querido, estamos nesse mês completando 9 anos. E se Jesus não voltar logo, eu espero que nós venhamos a completar muitos e muitos anos. Mas eu espero que nesses anos, tantos quantos o Senhor nos der, que nós cresçamos para dentro, para cima, para baixo e para fora. Amém? Glória a Deus. Foi abençoado com essa palavra?
Glória a Deus, tá bom? Fique de pé para eu abençoar a sua vida. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esses momentos tão agradáveis que nós aqui passamos, ó Pai, na Tua casa, Senhor, onde, ó Deus, nós tivemos alegria, ó Pai, e o privilégio de podermos, ó Pai, adorar o Senhor através dos cânticos, podemos ouvir a Tua palavra também, ó Pai, através das músicas, onde nós podemos também, ó Pai, ouvir do Senhor a Tua palavra, Senhor Deus, pregada, Deus, e agora no nome do Teu Filho eu peço para que o Teu Espírito possa completar, meu Deus, meu Pai, essa palavra em cada coração. Obrigado, meu Deus, por aqueles que estão ao alcance da nossa voz, Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, aqueles que assistiram e aqueles que irão assistir, ó Pai, futuramente, ó Pai, esta ministração, que o Espírito do Senhor possa estar tocando nesses corações, Pai. Obrigado, meu Deus, por cada coração aqui nesta noite. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Abençoa aqueles que estão viajando, aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão com saúde abalada. Nesse instante, meu Deus, eu coloco diante do Senhor, meu Deus e meu Pai, a vida do pastor Moisés, a vida do Bill, meu Senhor e meu Pai. Deus querido, obrigado a Deus pela recuperação do Abner. Ó Deus, continue abençoando, meu Deus e meu Pai, o irmão do Marcelino, seu Deus e meu Pai, e outros, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, restaurando a saúde de cada um deles, Pai. Deus, que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável e a comunhão do Teu santo e poderoso Espírito, seja com todo o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e até a volta do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Você não pode abraçar, mas você pode dar umas cotoveladas aí, né? Tá bom?